Te dou 100 mil se esse carro velho ganhar. A risada ecoou pela oficina como um trovão de desprezo. Rafael Drummond, de pé ao lado de sua máquina importada, avaliada em R$500 mil, apontava para o Chevette 1987, azul desbotado, estacionado no canto do pátio. Seus olhos brilhavam com aquela arrogância peculiar de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Marcelo Silva sentiu o sangue subir para o rosto. Suas mãos, manchadas de graxa preta, apertaram a chave inglesa com força. 50 anos de idade, corpo cansado de 3 décadas quebrando a cabeça debaixo de carros alheios, e agora tinha que aguentar isso. Mas ele não disse nada. Apenas engoliu seco e continuou trabalhando. A oficina Santana ficava numa região simples da Zona Norte, longe dos bairros chiques, onde gente como Rafael morava. Ali, Marcelo passava de segunda a sábado montando motores, trocando óleo, consertando suspensões. O trabalho era duro, mas honesto, e ele se orgulhava disso. Naquela manhã de quinta-feira, Marcelo havia chegado às 7 da manhã, como sempre. Café preto requentado, pão com manteiga comprado no boteco da esquina. A rotina de sempre. Ele estava terminando a troca de pastilhas de freio num Gol, quando ouviu o ronco grave do motor V8 chegando. Rafael Drummond era cliente novo, milionário arrogante que tratava todos com desdém. Seu Antônio precisava do dinheiro, então aguentava. Marcelo aprendeu a se fazer invisível quando ele aparecia. Não podia perder o emprego, não agora. Isabela precisava dele. Sua filha de apenas 12 anos estava internada há 2 meses. O diagnóstico tinha sido um soco no estômago. Leucemia linfoblástica aguda. As palavras do médico ainda ecoavam na mente de Marcelo todas as noites. É tratável, Sr. Silva, mas vai precisar de quimioterapia intensiva e depois um transplante de medula óssea. Tratável, como se fosse simples assim. O SUS cobria parte do tratamento, mas os médicos recomendavam um protocolo mais moderno, com remédios importados que aumentavam as chances de cura em 30%. 30% que custavam R$80 mil. 80 mil que Marcelo não tinha. 80 mil que o mantinham acordado toda noite. Ele visitava Isabela todos os dias depois do trabalho. Via sua menina, que antes corria pelo quintal e sonhava ser bailarina, agora pálida e cansada numa cama de hospital. Ela sempre sorria quando ele chegava. Sempre perguntava sobre a oficina, sobre o carro dele, sobre quando poderia sair dali. Logo, meu amor, logo você vai estar em casa. Ele mentia, segurando a mão pequena e fria da filha. O Chevette no pátio da oficina era tudo que Marcelo tinha de valor. Herança do pai, o carro estava com ele há 23 anos. Lataria amassada, pintura fosca, estofamento rasgado. Mas o motor... o motor ele tinha reconstruído com as próprias mãos. Cada peça escolhida com cuidado, cada ajuste feito com precisão cirúrgica. Marcelo tinha um segredo que ninguém na oficina sabia. Um passado que ele enterrou junto com seus sonhos 15 anos atrás. Ele tinha sido piloto. Stock Car, 1998 a 2010. 5 vitórias, pódios, patrocínios. Até Interlagos, volta 47, curva do Laranjinha. O toque, as capotagens, o metal retorcido, o fogo, 8 meses de hospital. Quando voltou, o medo veio junto. O corpo travava cada vez que acelerava. Os patrocinadores chamaram de fim de carreira. Pendurou o capacete. Voltou para a mecânica. A esposa não aguentou a transição. Divórcio rápido. Ficou só ele e Isabela. E ele foi feliz assim. Simples. Honesto. Presente na vida da filha de um jeito que não conseguia ser quando viajava para corridas todo fim de semana. Agora, 15 anos depois, aquele Chevette velho representava uma última esperança. Seu Antônio tinha comentado 3 semanas atrás sobre uma corrida amadora que aconteceria no autódromo da região. Prêmio de R$20 mil para o vencedor. Inscrição aberta para qualquer um. Marcelo tinha se inscrito na mesma hora. 20 mil não eram 80, mas era um começo.
Ele tinha passado as últimas semanas ajustando o carro, calibragem de motor, suspensão, freios, pneus novos que tinha conseguido com desconto de um fornecedor amigo. O Chevette não tinha potência para competir com carros modernos, mas Marcelo apostava na pilotagem. Se ainda tivesse aquilo dentro dele, se o medo não viesse, se conseguisse lembrar quem ele foi. Naquela manhã, com a risada de Rafael Drummond ainda ecoando pela oficina, Marcelo não imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. A aposta tinha sido feita, e não havia mais volta. Rafael Drummond desceu do Camaro com aquela pose estudada de quem está acostumado a ser observado. Óculos escuros importados, relógio que custava mais que o carro de qualquer um ali, camisa polo branca imaculada. Aos 38 anos, ele era tudo que o dinheiro herdado podia comprar, menos humildade. Antônio, cadê você, homem? A voz ecoou pela oficina com a autoridade de quem nunca ouviu um não. Seu Antônio saiu correndo do escritório, limpando as mãos no pano. Senhor Drummond, bom dia, bom dia. O carro está quase pronto, só falta... Quase não me interessa. Eu preciso dele perfeito para domingo. Perfeito. Você entende o que isso significa? Rafael tirou os óculos e encarou o dono da oficina com aquele olhar que transformava pessoas em coisas. Marcelo continuou trabalhando embaixo do Gol, fingindo não ouvir. Conhecia bem esse tipo de cliente. Rico, mimado, acostumado a humilhar quem trabalha para ele. O melhor era se manter invisível. Claro, Sr. Drummond. Os melhores mecânicos estão no seu carro. Wilson e Fernando são especialistas em preparação. Especialistas? Rafael deu uma risada seca. Nessa oficina de fundo de quintal. Antônio, por favor, eu só vim aqui porque meu mecânico de confiança está viajando. Não me venha com conversa. Seu Antônio engoliu a humilhação com um sorriso amarelo. O senhor vai ver. O carro vai estar impecável. Rafael caminhou pela oficina, inspecionando tudo com olhar crítico. Passou por Wilson soldando uma peça, por Fernando ajustando um diferencial, até que seus olhos pousaram no Chevette azul desbotado no canto do pátio. Ele parou, franziu a testa e então explodiu em gargalhadas. Antônio! Antônio! Me diz que isso aqui não está funcionando! Rafael apontava para o Chevette como se estivesse vendo um mendigo num clube de golfe. Isso é um carro ou uma peça de museu? A oficina inteira parou. Wilson desligou a solda. Fernando levantou a cabeça. Marcelo sentiu o estômago apertar embaixo do Gol. Seu Antônio deu um sorriso sem graça. Ah, aquele ali é do Marcelo, um dos meus mecânicos. Está preparando para a corrida de domingo no autódromo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Espera, espera. Rafael tirou os óculos escuros completamente, como se precisasse ver melhor para acreditar no que estava ouvindo. Você está me dizendo que esse ferro velho vai correr na mesma corrida que o meu Camaro? Sim, senhor. É uma corrida aberta, qualquer um pode... A risada de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Ele dobrou o corpo, segurando a barriga, rindo tão alto que até clientes na rua olharam para dentro. Isso é a coisa mais patética que eu já ouvi. Um Chevette de 1987 contra carros preparados. Marcelo saiu debaixo do Gol, ficou de pé devagar, limpando as mãos no macacão. Seus olhos encontraram os de Rafael pela primeira vez. É o carro que eu tenho, disse simplesmente, voz baixa, mas firme. Rafael se aproximou, ainda sorrindo, mas agora com algo mais cruel no olhar. Qual seu nome mesmo? Marcelo. Marcelo. Olha só, Marcelo. Rafael deu a volta no Chevette, tocando a lataria amassada com a ponta do dedo, fazendo cara de nojo. Você realmente acha que tem chance com essa relíquia? Sério? Vou tentar. Tentar. Rafael saboreou a palavra. Que lindo! Que inspirador! O mecânico humilde com seu carrinho de pobre tentando competir com os grandes. Wilson deu um passo à frente.
Senhor Drummond, sem ofensa, mas... Quieto. Estou falando com o Marcelo aqui. Rafael não tirou os olhos do mecânico. Me diz uma coisa. Por que você vai perder seu domingo com isso? Qual é? Aposta com os amiguinhos? Crise de meia-idade? Marcelo cerrou os punhos. Pensou em Isabela, na cama de hospital, nos 80 mil reais que não tinha. Preciso do dinheiro do prêmio. Ah, precisa do dinheiro. Rafael acenou com a cabeça, zombeteiro. Claro. 20 mil reais devem ser uma fortuna para você, imagino. São. Algo no jeito que Marcelo disse aquilo, sem vergonha, sem raiva, apenas fato puro, fez Rafael pausar. E então seu rosto se iluminou com uma ideia. Sabe de uma coisa? Isso me deu uma ideia fantástica. Ele bateu palmas animado como uma criança cruel que acabou de inventar uma brincadeira nova. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta, Marcelo. Não quero apostar nada. Ah, mas vai querer ouvir essa. Rafael se encostou no chevette cruzando os braços. Se por algum milagre divino esse monte de lata vencer meu Camaro no domingo, eu te dou 100 mil reais. 100 mil do meu bolso, dinheiro vivo. A oficina inteira ficou em silêncio. Marcelo sentiu o coração disparar. 100 mil. 100 mil cobriam o tratamento da Isabela e ainda sobravam 20. 100 mil mudavam tudo. E se eu perder? Rafael deu de ombros. Você não perde nada. Já vai perder a corrida de qualquer jeito. Então, que diferença faz? Eu só quero a diversão de ver você tentar. E de poder dizer na frente de todo mundo que até com uma vantagem de 80 mil na diferença de preço dos carros, você ainda não conseguiu. Senhor Drummond, acho que... Seu Antônio tentou intervir. Calado, Antônio. Isso é entre eu e o mecânico. Rafael estendeu a mão para Marcelo, sorriso largo no rosto. E aí, aceita ou tem medo? Marcelo olhou para a mão estendida. Olhou para o chevette. Pensou em Isabela perguntando quando poderia voltar para casa. Pensou nos 15 anos desde que largou as pistas. Pensou no medo que ainda o acordava de noite. E então pensou que nada disso importava. Aceito, disse apertando a mão de Rafael com firmeza. A mão do milionário era macia, sem calos, sem marcas de trabalho. A mão de Marcelo era áspera, machucada, cheia de cicatrizes de graxa e metal quente. Quando se soltaram, Rafael limpou a própria mão na calça, sem nem tentar esconder. Perfeito! Testemunhas! Rafael se virou para Wilson, Fernando e seu Antônio. Vocês todos ouviram. 100 mil reais se o chevette ganhar do meu Camaro. Domingo, Autódromo Municipal, 3 horas da tarde. Ele voltou para Marcelo. Pode começar a treinar seu discurso de derrota. Rafael caminhou de volta para o Camaro, já perdendo interesse. Antônio, quero meu carro pronto amanhã. E você, Marcelo? Ele olhou por cima do ombro. Espero que seu carrinho, pelo menos, chegue até a linha de largada. Seria muito sem graça se ele quebrasse antes. O Camaro saiu da oficina com o ronco potente do V8, deixando uma nuvem de poeira e o cheiro de gasolina premium. Marcelo ficou parado no meio da oficina, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Wilson foi o primeiro a falar. Cara, você sabe o que acabou de fazer? Sei. Marcelo olhou para o chevette. Acabei de aceitar a única chance que vou ter. Seu Antônio colocou a mão no ombro dele. Marcelo, esse cara tem dinheiro para preparar o carro com o melhor de tudo. Turbo, suspensão importada, pneus de competição. E você... Eu sei. Marcelo respirou fundo, mas ele não sabe quem eu fui. Fernando franziu a testa. Como assim? Marcelo não respondeu. Apenas caminhou até o chevette, passou a mão pela lataria desbotada e pela primeira vez em 15 anos permitiu que aquela parte dele que tinha enterrado voltasse à superfície. Ele tinha 3 dias. 3 dias para transformar um chevette velho em algo competitivo. 3 dias para vencer os próprios demônios. 3 dias para salvar sua filha. A caçada tinha começado. Naquela noite, Marcelo não foi direto para o hospital. Pela primeira vez em 2 meses, ele ligou para a irmã e pediu que fizesse a visita noturna no lugar dele.
Isabela entenderia. Ela sempre entendia. Mas isso não tornava a culpa menos pesada. A oficina estava vazia e silenciosa quando ele voltou às 9 da noite. Apenas as lâmpadas fluorescentes zumbindo e o chevette esperando no mesmo canto de sempre. Marcelo trancou o portão, acendeu todas as luzes e foi trabalhar. O motor estava bom. Ele tinha certeza disso. 1.600 cilindradas, carburador duplo ajustado com precisão milimétrica, comando de válvulas retificado. Não tinha a potência brutal do Camaro, mas era confiável. O problema era o resto. Suspensão original, já cansada depois de 37 anos. Freios que funcionavam, mas sem a mordida necessária para curvas em alta velocidade. Pneus novos, sim, mas não eram pneus de competição. E tinha a questão do peso extra, da aerodinâmica inexistente, do câmbio que engasgava na segunda marcha. Marcelo puxou o macaco hidráulico e ergueu o carro. Começou pela suspensão traseira. Trabalhou até às 3 da manhã. As mãos doíam, as costas reclamavam, mas ele não parava. Cada parafuso apertado, cada peça ajustada, ele sentia algo voltando. Memória muscular. Conhecimento que estava adormecido, não morto. Quando finalmente foi para casa, o sol já ameaçava nascer. Sexta-feira chegou pesada. Marcelo dormiu 3 horas e voltou para a oficina às 7. Seu Antônio notou as olheiras, mas não comentou. Wilson e Fernando vieram várias vezes oferecer ajuda, mas Marcelo recusou educadamente. Isso era algo que ele precisava fazer sozinho. Durante o almoço, sentado no meio-fio com um marmitex de frango, Marcelo fechou os olhos e se permitiu lembrar. Interlagos, 2010. Sábado de classificação. O barulho ensurdecedor dos motores, o cheiro de borracha queimada, a adrenalina correndo nas veias. Ele tinha feito o 3º melhor tempo. O carro estava voando. Tudo parecia possível. Domingo de corrida. Volta 47. A disputa por segundo lugar. O carro vermelho à frente freando na curva. Marcelo vindo rápido demais, confiante demais. A decisão em milésimos. Tentar passar por dentro ou recuar. Ele escolheu passar. O toque foi suave. Quase nada. Mas o suficiente. A traseira dele escapou. O carro girou. A lateral bateu na proteção de pneus. O impacto o jogou de volta para a pista, direto no caminho de outros carros. As capotagens vieram em câmera lenta e em velocidade impossível ao mesmo tempo. Ele se lembrava do fogo, dos gritos, da dor nas costas que parecia partir ele ao meio. E se lembrava do medo que veio depois. Aquele medo visceral, irracional, que transformava cada acelerada em pânico. Marcelo abriu os olhos. O marmitex estava frio na mão. Ele não tinha comido nada. À tarde, Rafael apareceu na oficina para buscar o Camaro. O carro estava impecável. Motor ronrando como animal de raça, pintura amarela brilhando sob o sol, rodas cromadas refletindo a luz. Wilson e Fernando tinham feito trabalho de primeira qualidade, como sempre. Finalmente algo bem feito, disse Rafael, inspecionando cada detalhe. Ele pagou em dinheiro vivo, notas de 100 que tirou da carteira, como se fossem papel de rascunho. Quando estava saindo, viu Marcelo trabalhando no chevette. Ainda insistindo nessa piada? Rafael encostou no batente da porta, braços cruzados. Sabe, Marcelo, eu estive pensando. Não é tarde para desistir. Você pode simplesmente não aparecer domingo. Eu nem ficaria bravo. Marcelo não levantou os olhos das ferramentas. Vou aparecer. Por quê? Orgulho? Teimosia? Rafael deu um passo para dentro. Ou é realmente pelo dinheiro? Me diz, é tão ruim assim sua situação? Marcelo apertou a mandíbula. Continuou trabalhando. Deixa eu adivinhar. Dívida, jogo, mulher. Rafael estava se divertindo. Aposto que é dívida. Você tem cara de quem deve para agiotas. Minha filha está doente, Marcelo disse, voz cortante como vidro. Precisa de tratamento caro. Esse dinheiro pode salvar ela.
Esperava que isso fizesse Rafael recuar, que despertasse um mínimo de humanidade. Mas o milionário apenas deu de ombros. Ah, que pena! Não havia nem traço de sinceridade. Mas sabe, Marcelo, se você realmente precisa de dinheiro, talvez devesse arranjar um emprego melhor. Ficar embaixo de carro a vida inteira não vai pagar conta de hospital. Wilson largou a ferramenta com estrondo. Senhor, acho melhor o senhor ir embora. Rafael ergueu as mãos em falsa rendição. Já vou, só vim buscar meu carro. Ele entrou no Camaro, ligou o motor, deixou rugir, baixou o vidro. Domingo, Marcelo, 3 horas, não se atrase. Quero saborear cada segundo da sua derrota. O Camaro saiu em disparada, deixando marcas de pneu no asfalto. Fernando cuspiu no chão. Esse cara é um filho da... Deixa, cortou Marcelo. Ele vai pagar. Naquela noite, Marcelo finalmente foi ao hospital. Isabela estava acordada, olhando pela janela. Quando viu o pai, seu rosto magro se iluminou. Pai, achei que não viesse hoje. Desculpa, filha, tive que trabalhar até tarde. Marcelo beijou a testa dela, sentou na beira da cama. Como você está? Cansada, mas a tia disse que você está ocupado com uma coisa importante. Isabela segurou a mão do pai. É sobre o carro? Marcelo assentiu. Lembra que te contei sobre a corrida? A do domingo? Você vai mesmo correr? Os olhos dela brilharam. Posso ir ver? Ainda não, meu amor. Você precisa ficar aqui, se recuperando. Ele apertou a mão pequena. Mas vou correr por você e vou ganhar. O carro está rápido? Está ficando. Isabela ficou quieta por um momento. Então olhou para o pai com aquela sabedoria estranha que crianças doentes desenvolvem. Pai, você está com medo? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Por que pergunta isso? Porque você ficou 15 anos sem correr. Desde o acidente. Ela apertou a mão dele. Tia me contou. Disse que você era piloto de verdade. Famoso. Marcelo suspirou. Nunca tinha escondido completamente, mas também nunca falava sobre isso. Faz muito tempo. E você vai conseguir? Sem medo? Ele olhou para a filha, para aquele rosto pálido, para os olhos fundos, para a coragem dela em enfrentar algo tão assustador quanto leucemia sem reclamar. Se ela podia ser corajosa, ele também podia. Vou conseguir, disse com convicção que não sabia que tinha. Por você, eu vou conseguir qualquer coisa. Isabela sorriu. Então vai lá e ganha, pai. Mostra para aquele homem mal educado quem é você de verdade. Quando Marcelo saiu do hospital 1 hora depois, algo tinha mudado dentro dele. O medo ainda estava lá, dormindo como uma fera no fundo da mente. Mas agora tinha algo mais forte. Propósito, raiva, determinação. Sábado foi intenso. Marcelo chegou na oficina às 5 da manhã. Trabalhou o dia inteiro sem parar. Calibrou o motor 3 vezes até estar perfeito. Testou os freios até ter certeza de cada centímetro de frenagem. Ajustou a suspensão para o máximo de estabilidade sem perder velocidade. À tarde, Wilson e Fernando fecharam a oficina mais cedo e vieram ajudar. Lavaram o carro, polaram o que dava para polir, verificaram cada parafuso, cada conexão, cada fluido. Quando o sol começou a se pôr, os 3 ficaram parados olhando para o Chevette. Ainda era velho, ainda tinha lataria amassada e pintura fosca. Mas agora tinha algo mais, tinha alma, tinha propósito. Você sabe que a diferença de potência vai ser brutal, né? Disse Fernando. O Camaro deve ter o dobro de cavalos, eu sei. E a aerodinâmica dele é muito melhor, completou Wilson. O autódromo municipal acordou cedo naquele domingo. Marcelo chegou às 10 da manhã. O Chevette roncava baixinho enquanto passava por outros competidores descarregando seus carros. Civic preparado, Golf Turbo, Opala Coupé. 15 carros no total. E então tinha o Camaro de Rafael, amarelo vibrante, estacionado no melhor lugar do paddock, cercado de equipe profissional. Marcelo estacionou o Chevette no canto mais distante. Wilson e Fernando chegaram depois na caminhonete da oficina.
Seu Antônio veio junto, cara de quem não queria perder aquilo por nada. Ao meio-dia, os pilotos foram chamados para o briefing. Marcelo entrou por último. Rafael estava na primeira fileira. Quando Marcelo passou, o milionário falou alto. Olha só quem apareceu. Pensei que tivesse desistido. Marcelo ignorou, sentou no fundo. O organizador, Maurício, explicou as regras. 15 carros, 20 voltas, largada parada. Quando todo mundo estava saindo, Maurício chamou Marcelo. Silva, fica um segundo. Maurício fechou a porta. Marcelo Silva, pensei que era você quando vi o nome na inscrição. 15 anos você desapareceu. Ouvi sobre o acidente, sobre trauma. É verdade. Você ainda sabe pilotar? Vou descobrir hoje. Maurício sorriu. Então vai lá e me mostra. Às 2h30, os carros se posicionaram no grid. Marcelo tirou a 10ª posição. O Camaro de Rafael estava em terceiro. Marcelo entrou no Chevette, ajustou o banco, amarrou o cinto, colocou o capacete. Suas mãos tremiam no volante. Respirou fundo. Interlagos, 2010. A capotagem. O fogo. O medo. Não, não agora. Pensou em Isabela. Você vai conseguir sem medo? Abriu os olhos. A bandeira vermelha estava levantada. Wilson e Fernando acenavam atrás das grades. Rafael, 3 posições à frente, fez um gesto simulando dinheiro escorrendo pelos dedos. A bandeira vermelha baixou. O mundo ficou em silêncio. E então a bandeira verde subiu. 15 motores explodiram em uníssono. O Golf saiu bem, mas o Civic vacilou. Rafael enfiou o Camaro pelo lado interno, passou os dois. Marcelo pisou fundo. O Chevette saltou para frente. Chegou na curva 1 em 9º lugar. Rafael já estava em primeiro. O Camaro acelerava como foguete. Sem pressa. A corrida é longa. Primeira volta foi de reconhecimento. O Chevette respondia bem. Mas na reta, o Camaro se distanciou como se o Chevette estivesse parado. A diferença de potência era brutal. Segunda volta. Marcelo ultrapassou o Fusca. 8º lugar. Terceira volta. Passou um Gol superaquecido. 7º lugar. 4ª volta. Passou o Civic vermelho na curva do Sargento. 6º lugar. Marcelo mantinha a 6ª posição, mas a frente se distanciava. Cada reta era agonia. Teria que ser nas curvas. 5ª volta. Marcelo mudou a estratégia. Focou em levar velocidade para dentro das curvas. Freadas mais tarde, traçados perfeitos, acelerações mais cedo. Técnica pura. E funcionou. 6ª volta. Passou o Ford Ka. 5º lugar. 8ª volta. Passou o Civic preto. 4º lugar. Na frente, Rafael dominava. O Camaro era muito superior. 9ª volta. O motor do Chevette começou a fazer um barulho estranho. Um tec-tec-tec metálico. Temperatura subindo. Pressão de óleo oscilando. Não, não agora. Aguenta, velho. 10ª volta. O barulho piorou. A temperatura chegou perto da zona vermelha. Marcelo aliviou na aceleração e os carros atrás viram a oportunidade. Em 2 voltas, Marcelo perdeu 2 posições. 6º de novo. Na frente, Rafael disparou. Abriu 10 segundos para Marcelo. Wilson fazia sinais desesperados da área dos boxes. 11ª volta. O motor perdeu potência. Nas retas, o Chevette mal acelerava. 7º lugar. 8º. 9º. Rafael buzinou ao passar. Uma buzinada longa, zombeteira. Marcelo sentiu raiva, mas mais que raiva, desespero. Isabela, os 100 mil, o tratamento, tudo escorregando como areia. 12ª volta. O motor falhou completamente por 1 segundo. O Chevette deu um tranco, recuperou, mas perdeu toda a velocidade. 10º lugar, 2 carros atrás dele, 8 voltas restantes. Temperatura quase na zona vermelha. Pressão de óleo perigosamente baixa. 2 escolhas: desistir, preservar o carro, voltar para casa sem nada. Ou arriscar tudo, forçar até o limite, possivelmente quebrar o motor, mas ter uma chance. Na frente, o Camaro amarelo brilhava sob o sol.
Marcelo pensou em Isabela, perguntando se ele conseguiria sem medo. Pisou fundo no acelerador. O motor gritou. A temperatura disparou, mas o Chevette respondeu. A caçada não tinha terminado. A 13ª volta começou com o Chevette fumegando. Marcelo podia ver pelo retrovisor a fumaça branca saindo do escapamento, óleo queimando. O motor estava no limite absoluto, pedindo clemência, mas ele não podia parar. Não agora. 10º lugar. 9 carros na frente. O Camaro amarelo lá longe, quase uma volta de vantagem. Isabela, Marcelo sussurrou dentro do capacete. Isso é por você. E então algo mudou. Não foi súbito. Não foi dramático. Foi como acordar de um pesadelo longo e perceber que o medo era só sombra. Na curva 4, uma fechada à direita, Marcelo freou exatamente no ponto que seu corpo lembrava de 15 anos atrás. Não pensou. Apenas fez. O carro colou na corda, as rodas morderam o asfalto, a saída foi perfeita. Ganhou 0,3 de segundo do carro à frente. Memória muscular. Instinto. O piloto estava voltando. 14ª volta. Marcelo colou no carro em 9º, um Ford Ka azul. O piloto era inexperiente, freava cedo demais, acelerava tarde demais. Na curva do sargento, Marcelo entrou por dentro, passou tão junto que as portas quase se tocaram. 9º lugar. O motor continuava gritando, a temperatura na zona vermelha. Mas agora havia algo diferente. Marcelo não estava mais lutando contra o carro. Estava dançando com ele. Cada curva era uma negociação entre piloto e máquina, entre coragem e física. 15ª volta. O Opala amarelo mostarda estava em 8º. Carro potente, mas piloto conservador. Nas curvas 5 e 6, a sequência de esses, Marcelo fez o traçado perfeito. Levou 1 km/h a mais em cada curva. Saiu na frente. 8º lugar. Wilson, na área dos boxes, estava pulando, gritando, acenando como louco. Fernando ao lado dele, boca aberta em descrença. Seu Antônio tinha lágrimas nos olhos. 16ª volta. 5 carros ainda separavam Marcelo do trio de frente. Um Civic preto, em 7º, começou a vacilar. O óleo no chão da curva 2 indicava problema mecânico. Marcelo passou por fora. 7º lugar. 4 voltas restantes. 4 voltas para fazer o impossível. Na frente, algo estava acontecendo. O Golf Turbo, que estava em 3º, começou a pressionar demais o Corolla em 2º. Na curva do sargento, tentou uma ultrapassagem suicida. Os dois se tocaram. O Golf rodou, bateu nos pneus de proteção. Ficou parado, corrida terminada. Isso elevou todo mundo uma posição. Marcelo estava em 6º agora. E o Corolla, danificado pelo toque, começou a perder velocidade. 17ª volta. Marcelo alcançou o Corolla na reta dos boxes. O carro estava mancando, suspensão quebrada, piloto tentando apenas terminar. Marcelo passou sem dificuldade. 5º lugar. 4 carros na frente agora. Um Fusca prateado, um Civic vermelho, um Golf branco e muito à frente, solitário, intocável, o Camaro amarelo de Rafael. A diferença era de quase uma volta completa. Matemática pura dizia que era impossível, mas Marcelo não estava pensando em matemática. Estava pensando em Isabela dizendo, vai lá e ganha, pai. 18ª volta. 3 voltas restantes. O Fusca e o Civic travavam uma batalha particular, trocando posições, se atrapalhando. Marcelo se aproximou como predador silencioso. Na curva 3, os dois abriram espaço brigando entre si. Marcelo passou os dois pelo meio. 3º lugar. O público nas arquibancadas estava de pé. Ninguém esperava ver um Chevette velho em 3º lugar. As pessoas gritavam, apontavam, tiravam fotos. Na frente, muito na frente, Rafael cruzou a linha. 18 voltas completadas para ele. Faltavam 2. Marcelo tinha 30 segundos de diferença. 30 segundos em 2 voltas. 15 segundos por volta. Impossível. Mas ele continuou. O Golf branco em 2º era rápido.
preparado, afinado, pilotado por alguém competente. Mas Marcelo estava em outro nível agora. Aquele lugar além do medo, além da dúvida, onde existe apenas homem e máquina e asfalto. 19ª volta. Penúltima. Marcelo colou no golfe. Curva após curva, freando mais tarde, acelerando mais cedo. Na curva 8, encontrou o espaço que precisava. Mergulhou por dentro, as rodas na zebra, o limite absoluto entre controle e caos. Passou. Segundo lugar. Então viu algo que fez seu coração parar. Na frente, na última curva, o Camaro estava parado na área de escape, fumaça saindo do capô. Rafael fora do carro, chutando o pneu, gesticulando furioso. O Camaro tinha quebrado. Marcelo cruzou a linha. Última volta, e ele estava em primeiro lugar. O autódromo explodiu em gritos. Ninguém acreditava. O Chevette velho, o carro que todos menosprezaram, estava liderando a corrida. Mas Marcelo não comemorou. Tinha uma volta pela frente. Apenas uma volta. E o segundo colocado, o Golf branco, estava 5 segundos atrás. O motor do Chevette estava dando tudo. Temperatura máxima. Pressão de óleo zero. A qualquer segundo podia explodir, travar, morrer. Mas continuava. Como se entendesse. Como se também quisesse isso. Marcelo entrou na última volta como um homem possuído. Curva 1, perfeita. Curva 2, impecável. Curva 3. O Golf estava se aproximando. 4 segundos agora. Curva 4, 3 segundos. A reta dos boxes. O Golf era mais rápido. 2 segundos e meio. Curva 5. Marcelo levou tudo no limite. As rodas traseiras deslizaram. Ele corrigiu com precisão cirúrgica. Ganhou 2 décimos. Curva 6. O Golf colou. 2 segundos. Sequência de curvas 7 e 8. Marcelo usou cada centímetro da pista. Não deixou espaço. Pilotagem defensiva perfeita. Curva 9. Reta final pela frente. 500 metros até a bandeirada. O Golf estava a menos de 2 segundos. Na reta, ele seria mais rápido. Marcelo pisou fundo. O motor rugiu uma última vez, dando tudo que tinha, tudo que restava, cada gota de vida. 400 metros. O Golf apareceu no retrovisor. 300 metros. Lado a lado. 200 metros. O Golf tirou meio carro de vantagem. 100 metros. Marcelo fechou os olhos por 1 milésimo e pensou em Isabela. 50 metros. E então cruzou a linha. O motor do Chevette morreu no exato segundo seguinte. Apenas parou. Silêncio súbito. O carro deslizou sem potência até parar logo depois da linha de chegada. Marcelo tirou o capacete com mãos tremendo. Olhou para o painel de cronometragem. Primeiro lugar, Marcelo Silva, Chevette, 1987. Venceu por 0,047 segundos, 47 milésimos. A diferença entre impossível e milagre. O autódromo explodiu. Pessoas pulavam nas arquibancadas. Wilson e Fernando pularam a grade de proteção e correram para o Chevette. Seu Antônio vinha atrás, chorando abertamente. Marcelo saiu do carro com as pernas bambas. Wilson o abraçou com força. Você conseguiu! Você conseguiu, cara! Fernando estava rindo e chorando ao mesmo tempo. O motor! O motor morreu na linha. Se fosse mais 10 metros, você perdia. Maurício desceu da torre de controle. Veio até Marcelo. Apertou sua mão. Eu sabia que você ainda tinha isso aí dentro. Bem-vindo de volta, piloto. Mas Marcelo olhou para o fundo da pista, para a área de escape da última curva, onde Rafael Drummond estava parado ao lado do Camaro quebrado, e seus olhos se encontraram. O ajuste de contas estava apenas começando. Marcelo caminhou em direção ao Camaro quebrado. Cada passo pesava como chumbo. Não de cansaço, mas de propósito. Ao redor, pessoas celebravam, tiravam fotos, gritavam seu nome. Mas ele tinha olhos apenas para o homem de camisa polo branca encostado no carro amarelo. Rafael viu Marcelo se aproximando. Seu rosto era uma máscara de raiva contida. As mãos fechadas em punhos brancos. Quando Marcelo chegou a 3 metros de distância, o milionário falou primeiro.
Sorte! Cuspiu a palavra como veneno. Pura sorte. Meu carro quebrou. Quebrou ou você forçou demais tentando humilhar? Marcelo parou na frente dele. Vi você acelerando na reta quando já tinha uma volta de vantagem. O motor não aguentou. Cala a boca. Você não sabe de nada. Sei que você perdeu. Marcelo manteve a voz calma, baixa, letal. E sei que me deve 100 mil reais. Rafael deu uma risada curta, sem humor. 100 mil? Você realmente acha que vou pagar essa palhaçada? Uma aposta é uma aposta. Testemunhas presentes. Testemunhas? Rafael olhou ao redor, para seus 2 amigos que estavam encostados em outro carro, observando a distância. Meus amigos não viram aposta nenhuma. Foi uma piada, uma brincadeira entre homens. Marcelo sentiu o sangue ferver. Você fez a aposta na frente de toda a oficina. Seu Antônio, Wilson, Fernando, todos ouviram. A palavra de 3 mecânicos ralés contra a minha? Rafael cruzou os braços. Por favor, Silva, seja realista. Quem você acha que um juiz vai acreditar? Um empresário respeitado ou um mecânico falido com uma filha doente? A menção de Isabela fez Marcelo dar um passo à frente. Wilson segurou seu braço. Calma, Marcelo, calma. Maurício chegou naquele momento, acompanhado de 2 seguranças do autódromo. Algum problema aqui? Nenhum, disse Rafael rapidamente, mudando o tom para algo educado, civilizado. Apenas parabenizando o vencedor pela sorte incrível que teve hoje. Sorte? Maurício franziu a testa. Rapaz, eu vi a corrida inteira. Aquilo ali não foi sorte. Aquilo foi pilotagem de profissional. Aliás, ele olhou para Marcelo, depois para Rafael. Você sabe quem é esse homem? Um mecânico. Marcelo Silva. Maurício deixou o nome pairar no ar. Stock Car, 1998 a 2010. 5 vitórias, vice-campeão em 2007. Um dos pilotos mais técnicos da sua geração. O rosto de Rafael empalideceu visivelmente. Você fez uma aposta com um ex-piloto profissional, continuou Maurício, e agora não quer pagar? Ao redor, um círculo de curiosos tinha se formado. Outros pilotos, mecânicos, espectadores, todos ouvindo. Rafael olhou ao redor, sentindo as paredes se fechando. Eu não sabia, gaguejou. Ele não disse que era piloto. Não precisava, disse Marcelo. A aposta era clara. Se meu carro ganhasse, você pagaria 100 mil. Meu carro ganhou. Um dos organizadores da corrida chegou com uma prancheta. Senhor Silva, parabéns pela vitória. Aqui está seu prêmio oficial. Ele entregou um envelope. 20 mil reais, conforme regulamento. Marcelo pegou o envelope, mas não tirou os olhos de Rafael. Então agora você tem seus 20 mil, disse Rafael, voz desesperada procurando saída. Isso já é alguma coisa, não? Podemos esquecer a aposta e... 100 mil, cortou Marcelo. Você me deve 100 mil. Um homem de terno se aproximou do grupo. Cabelos grisalhos, ar de autoridade. Com licença, sou Roberto Machado, da equipe Sigma Racing. Ele olhou para Marcelo. Eu estava nas arquibancadas. Vi toda a corrida. Aquela pilotagem foi excepcional. Obrigado. Estamos procurando um consultor técnico para a nossa equipe. Alguém que possa treinar nossos pilotos, ajudar com setup de carros. Roberto estendeu um cartão. O pagamento é de 15 mil mensais, mais bônus por resultados. Interessado? Marcelo pegou o cartão, ainda processando. Sim, muito interessado. Ótimo. Me liga segunda-feira. Roberto olhou para Rafael com desprezo mal disfarçado. E sobre sua situação aqui, eu também testemunhei uma conversa na oficina Santana semana passada. Estava lá para buscar meu carro. Ouvi você fazendo a aposta. Alta e claramente. 100 mil se o Chevette ganhasse. Rafael fechou os olhos. Você está inventando isso. Tenho a nota fiscal da oficina com data e hora. Posso provar que estava lá. Roberto cruzou os braços. E tem mais. Conheço seu pai, Rafael. Muito. Já fiz negócios com ele. Aposto que ele adoraria saber que o filho está quebrando acordos verbais em público.
O sangue sumiu do rosto de Rafael. Meu pai não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque a reputação da família Drummond é construída em palavra e honra. Pelo menos era, quando seu avô estava vivo. Roberto se virou para Marcelo. Segunda-feira, não esqueça, temos muito a conversar. Ele se afastou, deixando um silêncio pesado. Rafael olhou para os próprios pés. Os amigos dele tinham sumido. Não queriam ser associados àquela vergonha. O círculo de pessoas ao redor observava em silêncio, esperando. Eu não tenho 100 mil em dinheiro agora, disse finalmente, voz baixa. Então transfere, respondeu Marcelo. Vai demorar. Tenho que pegar com meu gerente, fazer... Quanto tempo? Rafael levantou os olhos. Havia ódio ali, mas também derrota. 3 dias, segunda-feira de manhã. Segunda às 10, na oficina Santana. Marcelo deu as costas, começou a se afastar. Espera. A voz de Rafael o parou. Marcelo se virou. O milionário tinha os olhos marejados. Não de tristeza, mas de raiva impotente. Você armou isso. Sabia que ia ganhar o tempo todo. Não. Marcelo balançou a cabeça. Eu tinha medo de nem conseguir terminar a corrida. O carro estava no limite. Podia ter quebrado a qualquer momento. Você perdeu porque achou que dinheiro compra tudo. Compra carro, compra equipe, compra velocidade. Mas não compra talento, não compra coração e não compra respeito. Ele se virou e caminhou de volta para onde Wilson e Fernando esperavam ao lado do Chevette morto. Marcelo, Marcelo, Marcelo! A arquibancada começou a cantar seu nome. Seu Antônio o abraçou forte. Meu filho, você fez história hoje. Ainda não terminou, disse Marcelo, segurando o envelope com 20 mil e o cartão de Roberto. Mas está começando. Wilson deu um soco amigável no ombro dele. Cara, você é piloto de verdade. Todo mundo viu. A forma que você pilotou aquelas últimas voltas foi instinto, memória. Tudo voltou de uma vez. Marcelo olhou para o Chevette. Capô fumegante, motor morto. E esse velho guerreiro me carregou até o fim. Fernando colocou a mão no carro com carinho. Motor fundido. Vai precisar retificar tudo, mas valeu cada peça. Valeu cada segundo, corrigiu Marcelo. Quando saíram do autódromo 2 horas depois, Marcelo não foi para casa. Foi direto para o hospital. Isabela estava dormindo quando ele entrou no quarto. A enfermeira da noite sorriu e fez sinal de silêncio. Marcelo sentou na cadeira ao lado da cama. Segurou a mão pequena da filha. Ela abriu os olhos devagar. Pai, você ganhou? Marcelo sorriu, lágrimas descendo pelo rosto sujo de graxa e suor. Ganhei, meu amor, ganhei. Eu sabia, Isabela apertou a mão dele. Sabia que você conseguiria. E tem mais. Ele mostrou o envelope e o cartão. Ganhei a corrida, ganhei um emprego novo e segunda-feira vou receber o dinheiro do seu tratamento, todo ele. Isabela fechou os olhos sorrindo. Eu vou ficar boa, né, pai? Vai sim, filha. Prometo. E pela primeira vez em meses, era uma promessa que ele sabia que podia cumprir. Segunda-feira, 10 horas da manhã. A oficina Santana estava mais movimentada que o normal. Wilson e Fernando tinham chegado cedo. Seu Antônio estava nervoso, reorganizando ferramentas que não precisavam ser reorganizadas. Marcelo estava sentado na cadeira do escritório, mãos tranquilas, coração calmo. Às 10h15, um Mercedes preto parou na frente da oficina. Rafael Drummond desceu, sozinho desta vez. Sem amigos, sem plateia, entrou na oficina com uma pasta de couro debaixo do braço. Seus olhos evitaram os de Marcelo por um longo segundo antes de finalmente encará-lo. Vim pagar, disse simplesmente. Marcelo acenou para a cadeira do outro lado da mesa. Rafael sentou, abriu a pasta, tirou um envelope grosso. 100 mil. Dinheiro vivo como você pediu. Ele colocou o envelope na mesa. Pode contar. Marcelo abriu o envelope. Maços de notas de 100, organizados em pilhas de 10 mil. Contou metodicamente. 100 mil exatos. Está tudo aqui, confirmou. Ótimo. Rafael se levantou para sair. Senta.
A palavra não foi um pedido. Rafael hesitou, depois sentou de volta. Marcelo se inclinou para a frente. Você sabe por que eu aceitei sua aposta? Porque precisava do dinheiro. Não só por isso. Marcelo juntou as mãos. Aceitei porque homens como você precisam aprender que nem tudo se compra. Você passou a vida inteira usando dinheiro como escudo e como arma, humilhando pessoas que trabalham, achando que ter nascido rico te faz melhor. Eu sei onde você quer chegar. Deixa eu terminar. A voz de Marcelo cortou como navalha. Minha filha está morrendo. Leucemia, 12 anos de idade. E eu passei os últimos 2 meses me sentindo impotente, inútil, destruído, porque não tinha dinheiro para dar a ela a chance que merece. Rafael baixou os olhos. E aí você aparece, rico, arrogante, jogando dinheiro na minha cara como se fosse piada. 100 mil reais. Para você é o que gasta em fim de semana. Para mim é a vida da minha filha. O silêncio na oficina era absoluto. Então, quando você pergunta se eu armei isso, se eu sabia que ia ganhar, a resposta é não. Eu não sabia, mas eu precisava tentar. Porque quando você está no fundo do poço, com sua filha dependendo de você, não existe não posso. Existe só tenho que. Marcelo empurrou 20 mil de volta para Rafael. O milionário olhou confuso. O que é isso? Você vai doar 20 mil para o hospital onde minha filha está internada, ala oncológica pediátrica. Tem outras crianças lá, outras famílias sofrendo. Você vai fazer isso em nome próprio, não vai dizer que foi minha ideia e vai continuar doando R$ 1.000 por mês pelos próximos 2 anos. Você não pode. Posso sim, porque você me deve mais que dinheiro. Me deve respeito. Mas como você não sabe dar isso, vai dar o que pode, mais dinheiro. Marcelo se levantou. E vai fazer isso calado, sem foto, sem rede social, sem se promover. Vai fazer porque é o certo. Rafael ficou olhando para o dinheiro na mesa. Então, lentamente pegou os 20 mil. Está bem, vou fazer. Segunda coisa. Marcelo caminhou até a porta. Você nunca mais volta nessa oficina, nunca mais fala com meu patrão, com meus colegas, comigo. Acabou. Você some da nossa vida. Rafael assentiu. Estava diferente. Menor. Como se a derrota tivesse finalmente penetrado aquela armadura de arrogância. Quando ele estava na porta, se virou uma última vez. Desculpa, disse baixinho, pela forma que te tratei. Pela forma que trato pessoas. Meu pai, ele sempre disse que eu desperdiço tudo que ele construiu. Acho que ele estava certo. Então muda, respondeu Marcelo. Nunca é tarde. Rafael acenou com a cabeça e saiu. O Mercedes preto partiu, levando consigo um capítulo que estava finalmente fechado. Wilson soltou um grito de comemoração. 80 mil! 80 mil reais! Fernando abraçou Marcelo. Você conseguiu, irmão, conseguiu. Seu Antônio tinha lágrimas nos olhos novamente. Marcelo, meu filho, estou tão orgulhoso de você. Naquela tarde, Marcelo foi ao banco, depositou o dinheiro, foi ao hospital, conversou com os médicos. O tratamento completo estava garantido. Protocolo moderno, remédios importados, tudo que aumentava as chances de Isabela em 30%. 30% que agora estavam ao alcance. 3 meses depois, Isabela estava em casa, o cabelo começando a crescer de volta, bochecha com mais cor, sorriso mais frequente. O tratamento estava funcionando. Os médicos eram cautelosamente otimistas. A palavra cura ainda não tinha sido dita, mas pairava no ar como promessa. Marcelo trabalhava 3 dias na oficina Santana, 2 dias como consultor da equipe Sigma Racing. O salário combinado permitia não só pagar as contas, mas também começar a guardar. Pela primeira vez em anos, ele dormia em paz. No sábado de manhã, ele acordou com Isabela sacudindo seu ombro. Pai! Pai! Acorda! O que foi, filha? Ele esfregou os olhos. Tem um carro na frente de casa. Marcelo foi até a janela. Um Chevette 1989, vermelho cereja,
completamente restaurado, estava estacionado na rua. Wilson, Fernando e seu Antônio estavam ao lado, sorrindo. Marcelo desceu correndo de pijama. O que é isso? Surpresa! Wilson jogou uma chave para ele. Compramos das peças do seu Chevette velho, mais o que a gente juntou. Restauramos completo. Motor novo, suspensão nova, pintura nova, mas as memórias, essas continuam. Marcelo segurou a chave sem palavras. Fernando deu um sorriso torto. Você não pode ser consultor de corrida sem um carro decente, né? Seu Antônio colocou a mão no ombro dele. Você merece, filho. Merece isso e muito mais. Isabela apareceu na porta, ainda de camisola, pulando animada. Posso andar, pai? Posso! Marcelo olhou para a filha, para os amigos, para o carro reluzente. E pela primeira vez em 15 anos, desde o acidente, desde o medo, desde a queda, ele se sentiu completo. Pode sim, meu amor, pode sim. Ele abriu a porta do Chevette. Isabela entrou no banco do passageiro. Marcelo ligou o motor. O ronco era perfeito, limpo, poderoso. Enquanto dirigiam pela rua, Isabela olhou para o pai. Pai, você voltou a ser piloto? Marcelo pensou na pergunta, nas voltas no autódromo, no medo superado, na vitória impossível, no futuro que agora se abria na frente dele. Não, filha, eu sempre fui piloto. Só tinha esquecido por um tempo. E agora lembrou? Agora lembrei. Ela sorriu, encostou a cabeça no ombro dele. Ainda bem, porque eu gosto do meu pai piloto. Marcelo beijou o topo da cabeça dela, cabelo ralo, mas crescendo forte. E eu gosto da minha filha lutadora. Eles dirigiram sem rumo, apenas aproveitando o sol da manhã, o vento pela janela, a sensação de que o pior tinha ficado para trás. Porque às vezes a vida te joga no chão, te tira tudo, te faz esquecer quem você é. Mas se você continuar lutando, se não desistir, se lembrar que dentro de você existe algo que ninguém pode tirar, você levanta, você lembra e você vence. Às vezes, a vida derruba a gente só para ver se ainda temos força para levantar. Se essa história te emocionou, deixa o like e conta nos comentários qual foi a tua volta por cima. Sua história pode inspirar muita gente aqui. Se quiser mais histórias que tocam o coração e lembram o valor da coragem e da fé, se inscreve no canal. Que nunca falte força para recomeçar, porque quem acredita vence.